Olá, gente. Estamos aqui para mais uma aula de orçamento, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. É uma aula bem rápida, certo? Só para finalizar os conceitos que a gente havia dado, certo? E vamos aqui finalizar a nossa aula, ok? Primeiro, o nosso trouxe alguns conceitos, né, de cadernos de encargos, memorial descritivo e especificações técnicas. Então, são alguns componentes que compõem o nosso, que precisam ter em mãos para que aconteça o orçamento, né, para que o orçamento ele possa ser feito de uma forma mais prática, né? E lembrando que o projeto ele não descreve como deve ser feito o método construtivo, certo? Ele não traz para a pessoa como você deve construir. Então, eu preciso ter alguns anexos no projeto para que ele possa me dar essa facilidade, né? Ele possa me dar essa contribuição para me saber como eu vou construir no meu projeto. Então, todos os detalhamentos do projeto, a forma de construção e todos os detalhamentos, né, visando sempre a qualidade da minha construção, então, são colocados nos seguintes documentos, certo? Nas especificações técnicas, que elas são definidas na fase do planejamento, ou seja, no início da construção, certo? Então, as especificações como deve construir, qual tipo de material, como é que nós vamos comprar. Então, quando eu falo de especificação técnica, eu falo de como é que tem que ser feito, certo? Então, isso acontece na fase do planejamento. É na fase do planejamento que a gente tem que escolher como vai seguir o padrão, que padrão vai seguir, certo? No memorial descritivo, ele traz para mim a relação de materiais, traz os equipamentos que vão constituir cada parte da obra, né? Constando todos os detalhes, para quê? Para que a gestão ela possa fazer de forma eficiente, né, a edificação. Então, no memorial descritivo, eu trago que tipo de cerâmica eu posso usar, certo? E que tipo de bancada. Então, o memorial descritivo é como se fosse todo o detalhamento, né, do projeto, certo? E no caderno de encargos é onde são consolidados as especificações técnicas, o memorial descritivo e o detalhamento de parte dos projetos, né, equipamentos, serviços. Então, no caderno de encargos, ele traz como se fosse uma junção de tudo, certo? E as normas brasileiras, pessoal? Olha, as normas brasileiras, elas são muito importantes para seguir. Então, tudo que a gente vai fazer exige norma, certo? Então, o que acontece? Os projetos devem seguir normas, e deve. Todo projeto deve seguir norma, certo? Então, existe norma para projetos? Existe, pessoal. Existe norma para projeto, existe normas para construção. Então, nós, engenheiros técnicos em edificações, estamos detidos a seguir essas normas, certo? Existe norma para acessibilidade, existe norma de estruturas. Então, todo projeto que vai ser executado e todo projeto que ele vai ser elaborado precisa seguir essas normas técnicas, certo? Por quê? Porque se esses projetos estiverem em desacordo, certo? Com as normas brasileiras, né? O que acontece? A justiça, ela pode muito bem condenar a empresa ou a pessoa, certo? Ou o projetista que agiu com imprudência. Por quê? Porque existe uma norma a ser seguida. Então, como ele não seguiu, a justiça tem total liberdade de culpar alguém por ter sido imprudente nesse caso, certo? Então, além das normas brasileiras, existem outras normas a se seguir. Existem as normas do Ministério do Trabalho, por exemplo, existem as normas ambientais, certo? Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que saber quais normas também a gente vai utilizar, tá bom? Então, tem que se atentar muito para isso. Em relação
Em relação ao nosso estudo sobre orçamento, pessoal, finalizamos o primeiro capítulo da apostila que eu enviei para vocês, e eu quero que vocês dêem mais uma lida, se aprofundem muito, porque próxima semana a gente vai entrar no projeto em si, tá bom? Então, até a próxima e